Queremos saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. E esta semana nós estaremos então concluindo o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos estudando os capítulos 27 e 28. Nós agradecemos a cada um de vocês que acompanham os estudos, os comentários conosco através das redes sociais. A vocês que estão inscritos no canal Hora Tranquila, nós agradecemos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Hora Tranquila, dê ali o seu curtir, sempre quando ouvir, a cada dia, dê ali o seu curtir, porque assim nós vamos divulgando, nós vamos propagando a palavra de Deus. É por isso que é importante ouvir, ser inscrito, dar aquele clique ali no joinha e também compartilhar, tá? Não custa nada, é rapidinho, tá? Assim que você ouvir, já clica ali no gostei, né? E também compartilha, enfim. Nós agradecemos a todos vocês em mais de 80 países que acompanham os estudos. Que Deus seja louvado e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também agradecemos a vocês que nos ouvem através das rádios Viva FM e a rádio AG7 Life. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós te damos graças por podermos mais uma vez abrir a tua palavra para o estudo. Queremos te pedir uma bênção especial para cada ouvinte, onde quer que se encontre, e também pedimos a unção do teu Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós, durante as últimas semanas, estivemos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nós tivemos então a oportunidade de conhecer detalhadamente o início da igreja cristã. Nós começamos ali com um relato de quando Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos. Ele disse para os discípulos permanecerem em Jerusalém, eles seriam revestidos do poder e então eles deveriam sair e ir por todo o mundo pregar o evangelho. Nós vimos que 40 dias depois que Jesus voltou para os céus, os discípulos e mais alguns que estavam reunidos, eram 120, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom de falar outras línguas, e nós mencionamos isso nos estudos. Era necessário naquela época este dom de línguas, porque o evangelho tinha que ser pregado a todo mundo, e naquela época não é como hoje que nós temos as facilidades de locomoção e também de aprendizagem. Existem escolas de todas as línguas que nós podemos nos matricular e aprender. Naquela época não. Naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, a locomoção era difícil. Para se mandar uma notícia de um lugar para o outro levava semanas, até meses e anos para chegar ao destino devido à precariedade da locomoção, mas Deus capacitou os 120, falaram línguas que as nações entendiam e eles então, naquele discurso de Pedro, o primeiro discurso, quando eles foram batizados com línguas de fogo, ali se converteram mais de 3.000 pessoas. Depois Pedro fez um outro discurso, se converteram mais 5.000 pessoas. Enfim, a igreja ia crescendo. A igreja, ela, segundo vimos também nos estudos que fizemos, elas tinham tudo em comum, elas partiam o pão juntos, elas oravam, elas visitavam uns aos outros, pessoas vendiam propriedades e doavam para os pobres. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse voltar naqueles dias. Essa era a esperança deles. Jesus disse: olha, eu vou, mas voltarei. E eles tinham aquela convicção de que Jesus iria voltar nos dias deles, por isso não havia necessitados entre eles. Vendiam propriedades, dividiam com aqueles que não tinham, mas Jesus não voltou e até hoje Jesus não veio. Mas será que Jesus não vai voltar? Sim, Jesus vai voltar. Nós temos as profecias da Bíblia que afirmam claramente que Jesus vai voltar e não vai demorar. Nós precisamos, amigos e irmãos, viver uma vida de relacionamento com Jesus para que possamos, assim que Ele voltar, estarmos preparados para nos encontrar com Ele. Se nós estamos esperando Jesus, mas nós não temos um relacionamento com Ele, quando Ele voltar, Jesus mesmo disse, olha, vai ser como um ladrão.
vai pegar muita gente de surpresa. Então, amigos e irmãos, vamos orar, vamos estudar a Bíblia, vamos ter relacionamento diário com Jesus. Nós vimos que até a metade do livro de Atos dos Apóstolos, quem aparecia com mais evidência era o apóstolo Pedro. Mas a partir da metade do livro em diante, depois que Paulo teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele se converteu, ele foi transformado. Então, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, então dá mais ênfase e enfoque para Paulo, as suas viagens missionárias. Por quê? Porque Jesus disse que eles deveriam sair e pregar o evangelho. Pelos estudos que nós fizemos aqui no livro de Atos, nenhum discípulo daqueles 12 saíram para outras regiões para pregar o evangelho. Eles permaneceram ali em Jerusalém. O máximo que eles iam mais longe era a Judéia. E eles, então, ali junto com os judeus trabalhando, e Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. É por isso que Paulo fez essas viagens missionárias que Lucas relata, e Lucas ele estava sempre junto com Paulo, acompanhando. Nós vemos nos relatos, os escritos de Lucas, ele diz, nós fomos, né, na nossa viagem. Quer dizer, Lucas estava junto. Também tinha Timóteo, tinha Barnabé acompanhando Paulo, Silas, depois tiveram Áquila e Priscila, enfim, era um grupo que acompanhava o apóstolo Paulo nessas viagens missionárias, e por onde Paulo passava, ele fundava uma igreja, e depois ele escrevia cartas para a igreja, depois ele visitava quando possível, e agora Paulo estava preso em Cesareia. Nós estudamos isso nestes últimos 2 estudos que fizemos. Primeiro ele estava preso em Jerusalém, depois foi para Cesareia, e dali ele foi enviado então para Roma. E estes capítulos finais aqui de Atos dos Apóstolos, capítulos 27 e 28, fala exatamente isso. Paulo, ele tinha o desejo de visitar Roma e também ir à Espanha. Nós estudamos sobre isso. Só que Paulo não imaginava que ele iria para Roma preso, e foi o que aconteceu. Capítulo 27, leia. Não deixe de ler capítulos 27 e 28. É fundamental para nós entendermos esta viagem que Paulo fez para Roma. Eles partiram de navio, houve uma grande tempestade, era inverno, eles ficaram presos em uma ilha, o navio naufragou, e Paulo disse que ninguém deveria temer, porque ele havia recebido uma visão de Deus que ninguém iria morrer naquela viagem. E como Paulo disse, ninguém morreu. Todos sobreviveram, perderam tudo, né? Perderam o navio, ficaram 3 meses numa ilha e depois seguiram viagem para Roma. Mas Paulo, ele esteve preso por cerca de 5 anos. O total de sua prisão, desde quando foi preso em Jerusalém até quando ele chegou em Roma. Ali permaneceu também preso em Roma, só que não estava preso em nenhuma prisão. Ele ficou preso em uma casa que ele alugou, e ali ele permaneceu. Depois nós vamos ver isso durante a semana, como foi essa prisão do apóstolo Paulo. Nós vimos que quando eles saíram de Cesareia para essa viagem para Roma, era no final do verão, e então já estava se aproximando o inverno. As condições climáticas eram muito severas, não permitia ter uma viagem tranquila pelo Mediterrâneo, que ia entre novembro até março, mas eles enfrentaram dificuldades desde o início, e depois de muita demora, então eles chegaram na ilha de Creta, na Baía de Bons Portos. Está em Atos capítulo 27, no verso 8. Nós vamos então amanhã continuar esse estudo falando desta viagem e do naufrágio que eles tiveram nesse percurso para Roma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.